Bom, boa tarde a todas, a todos. Começar por dizer que é muito bom estar aqui e hoje fazermos esta conversa. A coordenação do CIED eh, criou este ciclo de conversas, mas é uma coorganização com a presidência do CTC e com a presidência da escola. A ideia é partilharmos e tornarmos disponíveis conhecimentos e testemunhos de trabalho de colegas, de docentes, aqui na escola. E a primeira conversa foi com a Cristina Loureiro, e a segunda conversa é com o Rui Covelo, a quem eu agradeço muito por estar aqui. Na realidade, a responsabilidade desta conversa é dele e do Nuno Ferreira, que também se disponibilizou para fazer este modelo de encontro que é diferente, que não é, tende a ser mais descontraído, mais informal, mais de partilha e menos académico. Como já dissemos, estamos a gravar exatamente porque desejamos a partilha com muita gente que, ou por motivo de doença, várias pessoas disseram estão doentes e não podem estar aqui, ou por motivo de trabalho. Portanto, estamos a gravar e vamos depois disponibilizar. E então daria a palavra ao Nuno Ferreira, agradecendo mais uma vez. Obrigado, Maria João. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que aqui estou presente para esta conversa com o nosso estimado colega Rui Covelo. Quero, antes de mais, agradecer ao CIED o convite que me foi feito, a que acedi de pronto, obviamente, ainda para mais tratando-se do Rui Covelo, uma pessoa com quem trabalhei, muitos de nós trabalhamos, e é sempre com um renovado gosto que o temos aqui na nossa esfera da escola. Esta conversa tem como mote a ideia da museologia e do património, mas obviamente é uma conversa aberta também às impressões e à relação que o Rui foi tendo com a escola e o trabalho que foi desenvolvendo ao longo dos anos. Eu vou só começar por fazer aqui uma pequena, como historiador de formação que sou, tenho de fazer aqui uma espécie de uma cronologia da formação do Rui, também para enquadrar a ação que o Rui foi tendo aqui na nossa escola. Então, Rui, se eu estiver enganado, por favor, estás habilitado a interromper-me desde já. O Rui é licenciado em Arquitetura e é mestre em Museologia e Museografia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Na qualidade de arquiteto, integrou diferentes equipas multidisciplinares, participou em vários concursos nacionais e internacionais, exposições e também no desenvolvimento de projetos de urbanização e arquitetura, de edifícios de caráter social, de grandes espaços comerciais, serviços, edifícios de habitação coletiva e unifamiliar. E, do ponto de vista do campo da educação, foi professor do ensino secundário e julgo que a partir do ano 2000 passou a colaborar, a lecionar na nossa escola, tendo integrado então o domínio das artes plásticas e do design. O Rui, ao longo do seu trajeto aqui na ESE, teve uma ampla participação, foi vice-presidente da nossa escola, foi coordenador do domínio de artes visuais, tecnologias e multimédia, integrou a coordenação da licenciatura em artes visuais e tecnologias, foi membro do CTC. Não, mas não estou a falar, nem estou com coisas. Eu pedi-lhes só que tirassem o som, por favor. Podes tirar o som, Nuno. Não estou aqui a conseguir, mas acho que já devem estar todos, provavelmente.
Podes tirar o som, acho que é no canto superior direito. Pronto, acho que já está. Ora, estava eu então a dizer, foi também membro do CTC, foi conselheiro do CTC, organizou e coordenou o Gabinete de Comunicação e Imagem da ESE e foi também membro da coordenação do mestrado em Ensino da Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico. Portanto, Rui, feito este trajeto e está descansado, eu não te vou perguntar o que dizem os teus olhos. Portanto, isso é o meu grande sonho, era fazer esta pergunta na televisão, mas não vou fazê-lo agora. Acho que era interessante começar por perguntar que influência teve a tua formação em arquitetura e em museologia na relação que tiveste com a escola, tendo em conta também esta área das artes, da AVT, da multimédia, das tecnologias que abraçaste aqui na nossa instituição. Bom, antes de passar a palavra ao Rui, deixem-me só dizer que o pano de fundo que o Rui nos traz hoje é magnífico. Trata-se de uma aguarela, julgo. Uma aguarela não, foi um desenho que foi feito pelo arquiteto da escola, pelo Arnaldo Redondo Adães Bermudes, e este desenho esteve exposto num cavalete no dia 10 de dezembro de 1916, no dia do lançamento da primeira pedra. Infelizmente, nós não sabemos onde para este desenho. O mais provável é que esteja com a família do arquiteto. Nós sabemos que a família do arquiteto guardou muito do seu espólio e, portanto, e esboços de desenhos e de projetos do próprio Adães Bermudes e, portanto, é um belíssimo pano de fundo que o Rui nos traz aqui hoje. Rui, passo-te a palavra. Passo-te a palavra, mas ativa, por favor, o som. Boa tarde a todas e a todos. É sempre um prazer voltar à ESE, mesmo que seja de forma virtual. E agradeço pelo convite que o CIAD me fez para poder participar nesta conversa com o Nuno e falar sobre a nossa escola. Que muitos anos dediquei a este espaço de escola e que me marcou bastante nesta minha vida, até hoje. Né? Só uma pequena, não é correção ao que tu disseste, mas é um acrescente de facto. Eu passei a estar ligado à ESE a partir do ano 2000, em tempo integral, mas já tinha tido algum contactos, alguma colaboração com a ESE na orientação de professores do ensino secundário, portanto, como legado à profissionalização, e foi por essa via que eu acabei por ir parar a ESE, portanto, nos vários anos que tive de colaboração com a ESE nesta atividade. Relativamente àquilo que estavas a colocar, portanto, a minha formação acho que teve muita importância, especialmente no trabalho que desenvolvi, não só com os alunos, portanto, principalmente não na parte inicial, a formação era muito genérica, portanto era quase a formação de um professor do ensino secundário, fosse ele qual fosse o ramo, embora houvesse algumas especializações que eu tinha na área da cerâmica que foram nessa altura também exploradas em lecionação do ensino na ESE, mas depois na minha fase em que estive como vice-presidente da escola foi muito importante os conhecimentos que eu tinha para poder ajudar na manutenção da escola, que é um edifício muito antigo, muito complicado, cheio de problemas, e isso acho que foi muito importante, de tal modo que ainda hoje alguns colegas me telefonam a perguntar algumas coisas sobre o edifício que ainda tento ajudar. A formação em museologia surgiu devido à minha atividade como docente. Nunca tinha pensado fazer um mestrado, mas apercebi-me como professor de secundário que os alunos tinham pouco hábito de ir visitar museus. E os professores também não tinham muita vontade de os levar, porque havia uma série de entraves, e as coisas, fiz o meu trabalho possível no secundário para levar os alunos a museus. Assim. Mas quando cheguei à ESE, percebi que os alunos que entravam na ESE também não tinham esse hábito. Portanto, tinham feito um percurso no liceu ou no ensino secundário com várias vias, mas que não chegavam à ESE com essa vontade de visitar museus, de conhecer museus, não tinham conhecimento prévio
e eu também sentia alguma dificuldade de como é que havia de incentivar as pessoas a terem este percurso. Faltavam-me ferramentas para os ajudar a preparar aulas em museu, a preparar a visita aos museus. E, entretanto, surgiu na Faculdade de Belas Artes esse mestrado em Museologia e Museografia, portanto, que era uma coisa também inovadora, que juntava as duas vertentes, não só da Museologia, mas da Museografia, que talvez a mim me dissesse mais alguma coisa, e resolvi avançar para isso. Na mesma altura, com um outro colega também da escola, que nós resolvemos avançar os dois, fizemos esse mestrado. De facto, ajudou-me a perceber melhor o mundo dos museus e arranjar algumas ferramentas para depois trabalhar com os alunos. Justamente foi a partir daí que foi criada depois uma disciplina de iniciação à museologia, que entretanto acabou por se perder, mas durante alguns anos existiu a museologia e a museografia, na altura pensada mais até para os alunos de artes visuais, que pensávamos que iriam ter muito interesse por causa da parte museográfica, mas na realidade é que acabaram por ser os alunos de animação sociocultural e até os de princípio que foram os que escolheram mais essa opção, ficaram disponíveis a opção. E na animação até chegou a ser obrigatória. Foi um percurso interessante, fizemos coisas muito interessantes com os alunos, e hoje vejo esses ex-alunos, nos trabalhos que têm desenvolvido na vida profissional, têm utilizado estas ferramentas e têm, principalmente os de animação sociocultural, têm visto coisas muito interessantes que eles desenvolveram, e espero que tenha contribuído alguma coisa para esse evitar do gosto dos museus e pela atividade dos museus. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas disso, não é? Mas eu estava-te a perguntar, tu quando assumes a vice-presidência, obviamente que passas a ter um olhar sobre a escola, que é um olhar diferente de todos aqueles que não vivem a escola do ponto de vista da sua gestão. E no teu caso, tu ficaste com o pelour das infraestruturas. Eu posso dizer assim, de certa forma, o pelour das infraestruturas. E tu, como arquiteto de formação, obviamente tinhas um olhar muitas vezes técnico sobre o edifício, não é? Ainda por cima um edifício antigo, com todas as vantagens e todos os problemas que isso acarretam, não é? O teu olhar de arquiteto foi importante do ponto de vista da manutenção do edifício, depreendo eu, mas também daquilo que o edifício guardava, não é? Portanto, houve aqui uma ligação entre a tua formação da museologia e da arquitetura que se conjugam no edifício no seu recheio, não é verdade? Sim, embora o edifício não corresponde ao edifício original, daí eu ver com alguma dificuldade que nós possamos classificar esse edifício. Sei que há uma nova tentativa de classificação do edifício, eu não sei se isso será fácil, porque o edifício, apesar das intervenções que foram feitas já quando funcionava a EES, houve cuidado de preservar o mais possível a traça original do edifício, nomeadamente nas janelas, porque era uma necessidade de conforto do edifício, de mudar as janelas iniciais, até porque a despesa de manutenção era uma coisa brutal, não era compatível com só o Palácio de Versailles é que deve ter mais janelas do que o nosso edifício. Sim, sim. Nós temos uma quantidade enorme, é uma coisa disparatada de janelas que necessitam de uma grande manutenção. E, portanto, essa transformação que começou a ser feita ainda antes de eu estar na vice-presidência foi importante para o conforto da EES. Houve preocupação de manter a traça original, mas, de qualquer forma, a intervenção que houve antes da EES se instalar aí alterou bastante. Eu não consegui, pelo menos, saber, apesar de ter pesquisado durante muito tempo, exatamente qual era o projeto inicial do edifício. Percebemos que há algumas coisas que foram acrescentadas. Sim, sim. De certo modo, mantém alguma traça do edifício original, mas não sei por uma classificação do edifício se isso é... Sim, porque os espaços interiores foram muito adulterados, não é? Sim. Eu também tenho essa ideia. Mesmo a volumetria do edifício, portanto, também foram criados corpos novos, que por uma classificação do edifício não sei se isso terá grande influência. De qualquer forma, nós tentámos sempre que possível, tanto mesmo na presidência anterior a mim,
manter ao máximo as características do edifício. As adaptações que tiveram que ser feitas pontualmente Sim. para dar resposta também às nossas solicitações, que são completamente diferentes daquelas que no edifício tiveram, nomeadamente até nos anexos do edifício, as escolas anexas, que estão muito diferentes do que eram originalmente. Sim, sim. E, Rui, portanto, tu estiveste na origem, tu e outros colegas, estiveste na origem de uma tentativa ou de um processo de salvaguarda de um conjunto de objetos que existiam na nossa escola e que estavam, e muitos deles continuam, dispersos nas diferentes dependências do edifício. Portanto, isso foi um projeto ou foi uma carolice de alguns professores, eu posso dizer assim se calhar, não é? Uma carolice de alguns professores no início, depois mais tarde daria aso a um projeto um bocadinho mais estruturado de salvaguarda, o projeto teve a designação de memória e identidade. Queres falar um bocadinho sobre essa necessidade de salvaguardar aquilo que existia dentro da escola? Sim, esse projeto, ou esse movimento, chamemos assim, começou a partir dos professores das ciências físico-químicas. Foram eles que explotaram, portanto, perante a quantidade e qualidade dos instrumentos que tinham nos seus laboratórios, coisas que algumas já não eram utilizadas, outras eram para experiências ou para mostrar aos alunos, acharam que tinham um espólio muito interessante, que eu na altura até desconhecia, e começaram por fazer uma exposição desse material aí na escola. Teve uma grande receptividade essa exposição e mais tarde um movimento que, salvo erro, se não me falha a memória, foi a Ana Teodoro, o Paulo Maurício e o Mercedes falaram comigo, portanto, souberam que eu tinha feito mestrado em museologia, e falaram comigo a hipótese de se poder musealizar alguns desses instrumentos. Portanto, salvo erro, foi em 2011, agora estamos a não precisar. Sim, 2010, 2011, sim. Sim, Eu julgo que a exposição de que falas, acho que é de 2011, julgo. Depois fizemos uma outra, acho que em 2012, já com o objetivo de divulgar mais este espólio e conseguir captar a atenção dos alunos. Chegou até a ser criado uma forma de poder integrar na formação dos alunos do ensino básico e da AVT o trabalho que eles desenvolvessem em prol do futuro museu, ou pelo menos do espaço museológico. Uma espécie de uma coleção visitável, não é? Sim, mais ou menos isso. Pelo menos fazer o levantamento do material existente, começar a tentar investigar alguns dos objetos. E houve alunos que trabalharam alguns objetos em unidades curriculares. Sim. Houve essa articulação. Houve essa articulação. Começou a ser feito um pequeno levantamento, mas isso depois acabou por se perder. Houve aí falta de sinergias que acabou por se perder. Portanto, isso foi um movimento oscilatório. Começou com esse objetivo de captar alunos, conseguiu-se captar alunos até para as tais unidades curriculares, como tu falaste, depois perdeu-se, conseguimos ainda manter alguma ligação com os alunos e algumas disciplinas, como tanto científico, por exemplo, ainda utilizaram materiais que estavam aí arrecadados e, portanto, já não os via, mas é um trabalho que nunca chegou a ser terminado. Sim, havia também muito, na altura, o mito de que o nosso sótão tinha um espólio que veio dos museus das escolas. Eu já tinha falado na altura com o professor Marinho Espinheiro, e ele dizia que não, isso foi tudo para um depósito em Lisboa. Para a escola Marquês de Pombal, julgo eu. Marquês de Pombal, escola. Queria saber, acho que são coisas mais dos liceus, acho que é num outro depósito qualquer, para os lados do depósito da Câmara de Lisboa. Nunca consegui saber exatamente onde é que isso foi. E de facto, no sótão, de ver os sótãos, na altura não encontramos nada no sótão. Mas, de facto, existe muito espólio interessante, para além do espólio bibliográfico, que saberás falar melhor dele do que eu, espalhado pela escola toda, nomeadamente na matemática, nas artes visuais, alguma coisa não... Muito material didático. A matemática tem um conjunto de material didático muito interessante e muito bem preservado. Sim. Até aqueles pequenos móveis
em que se guardavam os materiais didáticos, ainda hoje a escola tem alguns e em muito bom estado também. Tem dos sólidos geométricos e não sei o que. Sim, sim, exatamente, algumas figuras, sim, em madeira e alguns jogos mesmo, ainda com caixas e tudo. E na educação especial também há algumas coisas, mas de facto a maior parte do material está nos laboratórios de Física e de Química. E algum deles está já guardado, algum deles foi feito o levantamento, mas fez-se um protocolo também com a Faculdade de Ciências na altura para podermos usufruir do programa que eles tinham de classificação de objetos e também ter formação, mas esse protocolo foi adiado por várias, a assinatura do protocolo oficial foi adiada por vários motivos, embora alguns de nós tenhamos participado em ações de formação e conferências, mas depois nunca se chegou a efetivar, de facto, esse protocolo. E porquê que... Pronto, eu participei neste projeto, cheguei a coordená-lo, mas nós éramos muitos e éramos muitos colegas. Eu lembro-me, quando falo da Mercedes, o Rui já falou da Mercedes, o António Melo também foi uma pessoa muito importante, até pelo entusiasmo que colocou no levantamento fotográfico, não é? O António Melo é um nome que devemos aqui lembrar. A Laurence também participou, a Ana Silva, a Ana Teodoro, exato, a Ana Pessoa, a Ana Cláudia Almeida e outros colegas que foram participando, mas eu devo confessar aqui numa conversa aberta que sempre acabei por ficar sempre um bocadinho desiludido, não pelo pouco trabalho que nós fomos fazendo, porque este trabalho obviamente era um trabalho pro bono, não tinha que ver com as nossas tarefas letivas, diretamente com o nosso trabalho aqui enquanto docentes, mas sempre senti que houve um pouco de interesse por parte da escola, e eu aqui quero fazer aqui uma separação entre a escola e a presidência da escola. Eu acho que este projeto sempre foi acarinhado pelos anteriores presidentes, e falo aqui da Cristina Loureiro, do Carlos Pires. Ambos sempre nos deram muito apoio e deram-nos carta branca para andarmos a bater às portas dos gabinetes à procura, tipo detetives, ou tipo a ASAI da museologia, para identificar e levantar e fazer esse levantamento dos objetos que existiam na escola com interesse museológico. Portanto, as presidências aqui foram muito importantes. Sei que a nova presidência também está receptiva a valorizar esta dimensão do passado histórico que a nossa escola guarda, mas fiquei sempre bem desiludido com um pouco apoio, um pouco interesse da comunidade docente em relação a este projeto. Não sei se ficaste com essa ideia ou não. Acho que é preciso... Deita cá para fora, não tenhas medo. Não, eu acho que é preciso haver alguém, se calhar, não sei se será só uma pessoa, mas pelo menos uma pessoa com algum tempo dedicado a isso para poder coordenar e depois então contar com o voluntariado que vai surgindo. Sim. Porque tudo em regime de voluntariado, há sempre impedimentos que... Nunca é uma prioridade para o voluntário e, portanto, vai ficando para trás. Dificuldade em avançar com qualquer projeto deste tipo. Sim, vai ficando para trás um bocadinho, não é? Mas este foi... Porque há algumas coisas, como a parte mobiliária, por exemplo, já há muito pouco, mas continua algum até a ser utilizado e, portanto, tem tido uso, mas vamos perder essas memórias qualquer dia, porque já não tem recuperação. E é pena que isso não se consiga. Muita coisa se foi perdendo. Para quem nos está a ouvir, o 25 de Abril trouxe ou provocou um certo apagamento da história da instituição, e nomeadamente da história da escola do magistério, não é? Primário, e portanto houve muitos documentos, e o professor Moreirinhas falava disso, que testemunhou o lançamento de livros antigos e documentos com importância para as instituições antepassadas da nossa, a janela fora. Portanto, foram defenestrados muitos documentos no período do 25 de Abril,
E não foram só documentos, porque depois, quando a escola entrou num elevado estado de degradação, houve muito material que acabou por ser queimado, fizeram-se fogueiras aqui fora e muita coisa foi queimada. E, portanto, hoje o que a escola guarda é uma parte desse passado. De facto, os colegas das ciências naturais foram essenciais na preservação de muito deste material. Lá embaixo no corredor das ciências existem muitos caixotes que estão devidamente preservados e que guardam muito desse material, mas há muito outro que está, muito desse material que está também um pouco espalhado pela escola. E, portanto, o Rui Covello foi uma das pessoas mais entusiastas desta dimensão, que era uma dimensão que corria em paralelo com a azáfama do calendário letivo normal, não é? E que foi um trabalho, de certa forma, invisível, mas que depois acabou por ganhar lentamente foi ganhar alguma visibilidade, porque alguns de nós, não é? Tu, inclusive, participámos em encontros científicos, demos a conhecer o património, o espólio histórico, didático e científico que a escola tinha, não é? Em vários encontros, eu acho que isso também foi importante, não é? Eu cheguei a fazer um levantamento fotográfico, não peça a peça, mas pelo menos de localização e de conjuntos de peças do que nós tínhamos naquela altura. Isso que ainda existirá, com a sua localização, mas nunca houve um espaço suficientemente grande e uma equipa minimamente aceitável para poder deslocar algumas coisas para esse espaço e deixarem de estar dispersas pela escola. Algum desse material, porque também está a ser utilizado ainda, apesar de ter algum valor histórico, patrimonial, é também de utilização atual e, portanto, faz todo sentido continuar a ser utilizado. Sim, claro. Mas há outro material que não está a ser utilizado e que receio que se possa vir a perder ou vir a degradar cada vez mais, se não houver um sítio onde estejam pessoas que olhem para ele de vez em quando e que vejam qual o seu estado sem poder fazer a sua manutenção. Porque senão cai no esquecimento, não é? Otília, não precisam de levantar a mão, podem interromper quando quiserem, trata-se de uma conversa, eu acho que é esse o espírito também deste nosso encontro. Portanto, Otília, por favor. Duas questões. A primeira é se não podíamos arranjar um grupo de professores aposentados que começassem a desenvolver a ideia de um museu pedagógico. Em Espanha há muito este conceito e é um conceito muito bem-vindo. Além disso, nós tivemos há pouco tempo um exemplo de um enorme sucesso, que no técnico fizeram um museu Faraday, exatamente para mostrarem as peças de ensino de tempos remotos, não tão remotos como os nossos. Esta é a primeira. A segunda é, do ponto de vista de ensino da leitura e da escrita, e de ensino mesmo de sala de aula, de gestão de sala de aula, há alguns materiais que estão a precisar de serem revistos, agrupados, porque que são muito importantes. Por exemplo, a primeira história que se ensinou na escola primária foram quadros escolhidos por Castilho, e que fez um daqueles livros grandes, porque as aulas eram de livro único, não é? Havia um livro muito grande que as crianças todas viam. E hoje em dia, quando nós vemos o livro do Castilho e o que está nos manuais de história, é praticamente a mesma coisa. Isto é muito interessante, e o livro estava na ESE, não sei se ainda está, eu vi-o. Eu tive um projeto, uma altura, para inventariar os livros. É esse? Não, esse é o Borges Grainho. É o Borges Grainho, é uma terceira. Não, esse eu ia falar desse também. Mas também é bastante grande, já agora também é bastante grande. Exatamente, era a tal gestão de sala de aula que era diferente, não é? Portanto, havia um livro único para toda. Temos o Borges Grainho, mas temos outros métodos de ensino. Por exemplo, o Borges Grainho, do analítico sintético, praticamente os livros de hoje não mudaram nada. E o Borges Grainho é de finais do século XIX, início do século XX. Portanto, nós temos no domínio da leitura, da escrita e, sobretudo, da primária,
materiais muitíssimo interessantes que não estão inventariados. Eu, como disse, fiz um projeto para ser financiado pela Gulbenkian e, à altura, questões de escola e de lideranças de escola, o projeto não foi para a frente, que era um projeto financiado. Mas, na altura, eu tive que fazer o levantamento do que é que poderia ser, no fundo, como se fosse um museu desta área, e encontrei vários livros com a ajuda do professor Moreirinhas. E eu acho uma pena que esses livros não estejam também disponíveis ao público. Este ano eu pedi o Borges Grainho para mostrar na minha aula, o Rui Teófilo foi buscá-lo, precisamente porque os livros de hoje praticamente não mudaram em relação, os princípios pedagógicos não mudaram em relação ao século XIX. Portanto, é muito interessante. Da história também é muito interessante. O livro do Castilho existia na altura, do António de Castilho, e se o Nuno comparar os quadros que são dados, porque no fundo a história, o que ele fez foi escolheu histórias dentro da história de Portugal, e hoje a história continua a ser isso. Histórias contadas, não é? Toda a gente sabe a história do Egas Muniz, e quem identificou e escreveu a história do Egas Muniz foi o Castilho, não é? Portanto, o Castilho fez quadros de história, portanto, e cada página tinha uma ilustração e um tema. Bom, eu não vou falar mais do assunto, era só para acrescentar que há mais material que merecia ser preservado. A nossa ideia na altura era, de facto, criar essa coleção visitável, ou seja, criar um espaço museológico que servisse também para que as novas gerações conhecessem um bocadinho com a lógica do que foi instalado no técnico. A ideia era que as novas gerações percebessem um pouco da evolução, até da própria pedagogia, dos materiais didáticos, porque nós temos, de facto, um conjunto de materiais didáticos que é muito interessante e que permitiria fazer um bocadinho, ou permitiria conhecer a evolução da forma como a própria didática foi sendo lecionada ao longo das diferentes gerações. Portanto, a nossa ideia era essa. Eu fui buscar aqui o livro do Borges Grainha, eu estou aqui no arquivo histórico, ele está aqui ao meu lado. Há alguns livros mais antigos, eles já estão catalogados e fazem parte dos reservados da biblioteca da escola. Não sei se esse de que a Otília falou se encontra já catalogado, isso confesso que não sei, mas sei que existe um conjunto muito importante de livros reservados, que obviamente têm um acesso um bocadinho mais restrito e que se encontra neste momento até na sala de atos, como sabem, naquelas bonitas estantes. Mas a nossa ideia sempre foi esta de preservar, não é? Eu não sei, nunca vi o acervo de materiais, mas eu sei que tivemos um conjunto de materiais Montessori muito, muito interessante. Eu conheço pessoas que foram formadas na ESE e que têm hoje a minha idade, um pouco mais que a minha idade, e tinham todos os manipuláveis Montessori. Montessori continua a ser muito importante. A questão do Gardner das inteligências múltiplas já era explorada por Montessori, não é? Na aprendizagem da leitura e da escrita, da matemática também. Estou só a dizer que houve na nossa escola. E pode ser que ainda haja, mas eu confesso que não sei, porque o Rui também lembra-se bem disso, o Rui fez parte desse levantamento. Muitos destes objetos, destes jogos didáticos, alguns encontram-se ainda espalhados pela escola, como parte do mobiliário. Portanto, a nossa ideia sempre foi identificar, preservar e dar a conhecer o espólio didático-científico existente na nossa escola. E, portanto, o objetivo último era, de facto, de criar uma coleção visitável, ou pelo menos um espaço mais organizado, mais sistematizado de preservação de todos esses materiais, não é, Rui? Sim. Estou a ver. E o problema começa logo pelo espaço. É ter o espaço onde isso possa ser... E não só o espaço, as próprias condições de umidade, a temperatura, luminosidade, não é? Tudo isso... Faz parte do próprio espaço, não é? Portanto,
espaço com condições para poder expor e armazenar, portanto, de forma correta, os materiais. A sala que nós tínhamos aí, penso que será a sala onde estás neste momento, Sim. Tem condições para parte do espólio, mas não é a sala ideal. Portanto, Sim, não é a tem sala ideal. grandes janelas, como a maior parte do seu edifício tem grandes janelas, que têm problemas da entrada de luz, até do próprio calor, mesmo com janelas duplas. É sempre um... Sim. Não, e há muitos colegas não têm ideia, mas há muitos investigadores que procuram a nossa escola porque precisam de informações históricas, às vezes fazem perguntas sobre material didático que possa existir. Eu neste momento sou, chamam-me Moreirinhas do século XXI, não sei se isso é bom ou mau, mas sou eu que tomo conta, não posso dizer de outra forma, eu não gosto disto porque o arquivo é de todos, e portanto será sempre de todos, mas tomo conta do arquivo e vou recebendo os investigadores e faço muitas vezes o trabalho por eles, para ajudá-los, muitos deles estão noutros continentes até, e portanto a ideia que tem da nossa escola é que é uma escola de referência do ponto de vista da história da educação, antes de mais, e portanto o professor Moreirinhas foi muito importante, é uma figura, eu não queria deixar hoje de lembrar a figura do professor Moreirinhas, porque foi ele que durante muito tempo foi o único guardião deste passado, o único professor que se interessou pelo passado da escola. Enfim, nós hoje na biblioteca temos um conjunto diversificado de livros escritos por ele. Não era historiador, escrevia à sua maneira, ele costumava dizer, Nuno, eu fui escrevendo uns livrinhos sobre a história da escola, e a verdade é que muito fez para dar a conhecer o passado que aqui nós guardamos hoje. Mas, portanto, o arquivo, este projeto no qual o Rui foi um dos pioneiros, ele tinha duas dimensões, uma era do espólio didático-científico, o outro era o eixo do arquivo do espólio documental. Sobre esse ainda se conseguiu fazer alguma coisa, foi feito um levantamento, uma catalogação, não é bem uma catalogação, é uma inventariação daquilo que existe do ponto de vista do espólio documental, que está disponível com todos os erros, com a carolice de um professor chamado Nuno Ferreira, que foi fazendo e que está à disposição dos investigadores, e os investigadores chegam à escola também já com algumas referências, com algumas cotas provisórias que se encontram nessa inventariação, e portanto é o trabalho possível que nós vamos fazendo, mas eu quero aqui também pegar na ideia que o Rui já veiculou. Nós não podemos deixar cair no esquecimento todo este património, porque muito dele é feito em papel ou em material que é rapidamente consumido ou rapidamente perecível, e portanto nós gostaríamos muito, as gerações mais antigas e as novas gerações, ou as menos antigas neste caso, que houvesse uma política de escola que nos permitisse também salvaguardar todo este material, não é? Sim, também tem havido concursos da Gulbenkian para digitalização de documentação, sim. Haverá uma oportunidade, não sei quando, porque isto já vem de trás, quer de se criar uma biblioteca do campus, e aí nós teríamos o nosso espaço de biblioteca livre, que poderia ser um espaço ótimo para poder transformar um espaço de exposição. Exatamente, fazer a digitalização do espólio documental, porque acho que muitos deles têm muito mau estado, estou aqui a olhar para eles. Eu já tenho este projeto, a Gulbenkian foi feito, julgo que em 2008 por mim, portanto, se quiserem a primeira tentativa de projeto, tenho todo o gosto em ir procurá-lo e dar-vos, portanto, com tudo, não é? Sim. Todas as ajudas são bem-vindas. Em anos mais tarde, voltei a preparar com uns colegas também uma candidatura à Gulbenkian, mas foi precisamente no ano em que a Gulbenkian acabou com esse tipo de financiamentos, e o projeto era para a digitalização de todo o espólio. E pronto, e tem-se feito um esforço possível de cautelar o passado. Para terem uma ideia, quer dizer, o espólio documental da escola encontrava-se no piso zero, não é? No primeiro corredor,
nos armários, naqueles bonitos armários de madeira, os livros encontravam-se muitas vezes por trás de portas abertas, de armários, e estavam a apanhar sol, as amplitudes térmicas eram horríveis, quer dizer, e lá se conseguia ir salvaguardando, não é? E, portanto, o Rui foi sempre uma pessoa importante em todos estes processos, porque, além de ser vice-presidente, e nestas alturas um vice-presidente dá muito jeito para obter, para colher as boas graças de quem anda a tratar destes assuntos, também o seu olhar também museológico e a sua formação permitiram também fazer esta aproximação mais consciente da importância que era este espólio, não é? Pois é, nós estamos sempre também com o problema financeiro. Agora já não, agora já não. Então, se essa parte está resolvida, já as coisas já pronto, para melhor. Porque muitos daqueles livros que estavam ali a apanhar sol podiam ter outro tipo de tratamento, porque os corredores, de facto, deram muito jeito para aqueles livros por falta de espaço. Portanto, foi um sítio onde quem teve aquela ideia aproveitou um espaço bom, só que, como tu dizes, o sol dá cabo de muito daquelas coisas. Não só o sol, as próprias fechaduras já estavam. Algumas portas estavam simplesmente quase encostadas. Estavam, algumas estavam. Pessoas conscientes que utilizavam e voltavam a colocar lá, mas algumas não o faziam, porque eu lembro-me de ter consultado alguns elementos que lá estavam e quando lá voltei para ver a procura dos mesmos elementos, já lá não estavam. Pois. Coisas que desapareceram dali daqueles armários. Os armários foram pagos pela Gulbenkian também. Isso eu desconheço. Mas, sim, foi um projeto da Isabel Alçada, fez um projeto para a Gulbenkian exatamente neste programa e foi a Gulbenkian que pagou os armários. Não foi a melhor solução, é verdade, mas foi uma solução possível. Foi possível. Nós temos navegado sempre no possível e, portanto, lentamente vamos tentando salvaguardar, não é? Ias dizer alguma coisa, Rui, desculpa. Não, foi de facto a solução possível. Aqui há uns anos tentou-se também algum interesse da presença do Politécnico em incentivar as diversas escolas e ajudar as diversas escolas para o desenvolvimento de projetos deste tipo, mas isso também acho que morreu um pouco à nascença. Portanto, ainda cheguei a estar numa reunião na Faculdade de Ciências com o vice-presidente da altura, mas depois as presenças mudaram e não sei neste momento se há algum... E nós temos, o IPL, o seu conjunto, tem um vasto património didático-científico e de interesse histórico e documental muito importante. Por exemplo, o ISCAL, que conheço um bocadinho melhor, tem documentação única. A nossa escola, por exemplo, tem o maior espólio documental sobre a história de formação de professores do país. Mas vocês sabem, vocês sabem que infelizmente os melhores livros desapareceram, não é? Quando a escola foi para obras, o espólio mais importante foi para a 24 de julho e ficou numa cave que foi inundada, portanto, tudo o que era bom e que se quis preservar foi para a 24 de julho e a cave inundou. Sim, muita coisa foi lançada já lá fora, muita coisa foi para essa cave, é verdade, inundada, mas mesmo assim ainda mantemos aqui, nós temos, por exemplo, as atas mais antigas da primeira escola de formação de professores em Lisboa. Temos os documentos ainda do século XVIII da escritura do terreno onde se encontra hoje a escola. Portanto, alguma coisa com importância ainda a mantemos, mas de facto, como vai dizer o Otílio bem, muita coisa foi levada para casas particulares também. Isto também é importante dizer. Havia uns Lusíadas traduzidos em francês do século XVII, não sei se ainda estão aí. Eu sei que eles estão catalogados, não sei onde é que andam, isso confesso. Estavam na sala de atos, eu sei o lugar em que eles estavam. Foi um dos livros que eu estudei já não está? para ser digitalizado pela Gulbenkian. Mas já não está, sabe que já não está? Não sei, nunca mais lá fui ver, okay, mas eu também não tenho. Achei muito interessante, como era um dos livros interessantes. Não é porque esta escola era considerada a Sorbonne de Benfica, não é? Porque o Alberto Pimentel escreveu um artigo muito interessante em 1938, dando conta da importância
porque só os professores de elite durante a Primeira República é que foram contratados para lecionar aqui na escola. Então, durante muito tempo esta escola foi a referência e, portanto, as aquisições de livros de coleções estrangeiras de pedagogia em várias línguas, nós ainda hoje preservamos muito esse espólio. Claro que está muito guardado na secção de reservados, se encontra na sala de atos, não é? Agora, muitos outros livros encontram-se ainda em acesso aberto, eu não vou dizer onde, mas eles encontram-se em acesso aberto e eu quero ver se os arrebanho e se os coloco num sítio mais seguro, não é? Sim, e no Ministério da Educação não me admiro que haja lá mais coisas que eles não tenham conhecimento. Sim, Poucas sim. vezes que eu lá fui à procura de alguns documentos, eles não sabiam exatamente onde é que estavam, e até por curiosidade, um documento que eu ia à procura foi-me dado como um exemplo de que eu poderia encontrar e era o mesmo documento que eu precisava. Portanto, eles nem sequer sabiam que me estavam a dar aquilo que eu precisava. Portanto, aquilo é provável que alguma coisa se tenha perdido nas tais inundações, mas ainda é capaz de haver lá coisas que eles desconhecem. E houve a ideia, quer dizer, chegou a ser constituído um arquivo histórico da educação, um grande arquivo histórico para guardar todo este espólio documental. Na altura foi o António Nova, um dos grandes impulsionadores, mas depois a coisa nunca andou para a frente. Portanto, nunca houve dinheiro, houve sempre muitos constrangimentos orçamentais para levar por diante um ato destes, porque me parece que seria essencial guardar a memória das escolas de formação. Segundo a Maria José Martins, algumas das coisas na altura foram para o Ministério quando o Nóvoa fez esta tentativa. Sim. Eu não estava ainda na escola, foi a Maria José Martins que disse que algumas das coisas da escola foram para o Ministério. É bem possível, sim. É bem possível. Julgo que estamos com tempo, portanto, a Maria João Silva... E em 2016 nós comemoramos o centenário do lançamento da primeira pedra do edifício. Eu acho que foi o Rui, obviamente, que fez parte da sua comissão organizadora, como não podia deixar de ser, aliás. Queres falar um bocadinho da experiência que foi a organização desta comemoração? Eu acho que foi interessante porque na altura conseguimos várias pessoas participassem ativamente nessa organização. Acho que foi interessante esse aspecto. Houve algumas sessões em que tiveram uma participação também razoável, portanto, eu acho que nós temos aí na escola ainda pessoas que estão interessadas em avançar com qualquer coisa sobre o edifício e o seu conteúdo. O edifício também é um edifício, mesmo que não seja classificado, ele de qualquer forma é um marco importante, não só nas construções escolares, mas na própria arquitetura portuguesa. Mesmo com a polémica toda que o arquiteto teve, com as questões todas que ele teve, mas foi um marco importante e ainda mantém a sua originalidade, fachada praticamente sim. Está intacta. E, portanto, eu acho que será fácil encontrarem estes não tinham problemas financeiros, como dizes, já não há. Não. Consiga arranjar um espaço mais adequado, que será fácil de encontrar uma equipa que desenvolva atividades. Sim, isso é verdade. Nas comemorações do centenário houve um envolvimento de vários colegas e alguns nem sequer tinham participado nestas tarefas da busca e salvamento do espólio documental. Lembro-me da Bianor, a Carla Rocha também participou, a Antónia Estrela e outros colegas. Portanto, foi um momento de grande visibilidade do património didático-científico e do espólio documental da escola. Eu confesso que foi um momento que guardarei sempre na memória. Tivemos um ciclo de conferências com grandes especialistas, tivemos entre nós o António Nova, não é? Maria João Bugarro, o Pintacilgo, tivemos o Fernando, o nosso colega, o Fernando, agora está-me a faltar o Fernando, espero que o Fernando não esteja aqui agora a ouvir. O Fernando Serri, obrigado Ana, obrigada Ana. Exatamente, temos o Fernando Serri, foi com muito gosto que o voltámos a receber. E, portanto, foi um momento de partilha
também da própria experiência de alguns colegas e que deu muita visibilidade ao património da escola. E como estava o Rui a dizer, este edifício foi o edifício mais importante, foi o maior investimento educativo do ponto de vista do edifício para a formação de professores que ocorreu durante a Primeira República, e foi por isso também o elefante branco, porque demorou algumas décadas a ser finalizado. E o próprio arquiteto, o Adães Bermudes, foi um homem polémico e que esteve envolto numa polémica porque ele, de certa forma, fez parte do júri que o escolheu a ele próprio para ser o arquiteto da obra. Portanto, houve assim mas enfim, felizmente que hoje não há esse problema com os júris para a escolha de obras públicas. Felizmente que hoje já não padecemos desse mal. Mas era um arquiteto de referência, aliás, são conhecidas as famosas escolas Adães Bermudes, não é? O famoso modelo das escolas Adães Bermudes, e portanto a nossa escola, o edifício, que foi um edifício, já agora, agora não quero estar aqui a desbobinar mais questões sobre o espírito da construção, mas é muito importante referir que pela primeira vez houve conformação na escola, ou seja, rapazes e raparigas frequentavam as mesmas salas. Portanto, os espaços educativos eram frequentados por ambos os sexos, coisa que não acontecia nas horas de recreio e lazer. Por uma escadaria desciam e subiam as raparigas, pela outra escadaria oposta desciam os rapazes, não é? Subiam e desciam os rapazes. Mas é uma obra icónica e, portanto, a nossa escola hoje, a Escola Superior de Educação, é também conhecida pelo seu edifício. E, portanto, acho que tem todo este património que o Rui e outros colegas, e relembro aqui o António Melo, a Mercês, não é? A Mercês Ramos, que foram, entre outros, que foram colegas muito importantes neste desbravar de todo este território, não é? Sim, posso só dizer uma coisa? Sim, força. Eu peço desculpa ter juntado atrasado, mas tenho estado a ouvir. Não, há aqui uma guerra e vai ser uma guerra. Para já uma pergunta, não é, desculpem a minha ignorância, porque isto não é ignorância, ainda não me debrucei muito, mas eu não conheço, isto é uma provocação qual, eu não conheço nenhum outro edifício tão relevante da Primeira República. Eu tenho estado a pensar, se há algum edifício que foi construído durante o Estado Novo, podemos falar muita coisa, até durante o cavaquismo, podemos falar do CCB e coisas do género, não é? Mas emblemático da Primeira República, eu penso que a nossa escola seja a mais emblemática. Não estou a ver... Mas, Paulo, do ponto de vista educativo, com fins educativos. Não, do ponto de vista arquitetónico. Eu estou a falar como construção, não estou a falar do património material, não, estou a falar do património arquitetónico. Sim. Não estou a ver outra construção que seja tão emblemática do período da Primeira República. Não há muita coisa, não é? Lá dá, somos para o Estado Novo, a Praça do Império como emblemática do Estado Novo, a exposição do mundo português, etc. Não. Mas, da Primeira República, foi relativamente pequena, não vejo nada tão emblemático. E por isso, é que era muito importante, e é uma coisa que eu já falei com o Nuno e com o Rui, começarmos a trabalhar com todas as dificuldades que isso possa ter, em classificar o edifício. É assim, isso vai nos dar depois uma data de chatices, depois para obras futuras, etc. Obrigações, claro. Mas era importante, assim como temos a obrigação com a questão da ecoescola, não é? Era importante classificarmos este património, que, repito, não conheço outro tão relevante a esse nível. Eu não sei, por exemplo, vamos lá ver, o Liceu Camões, o Passos Manuel, são mais ou menos essa altura, presumo, da Primeira República. Mas não tem esta dimensão. Que é do mesmo arquiteto. A Escola Superior de Agronomia, que é do mesmo arquiteto. Sim. E a traça é similar, não é? Portanto, sim. Não, mas eu há bocado, Paulo, mas eu não sei, não vou taxativamente dizer que sim ou que não conheço. Sim. Não ponho em causa. O que eu estava a dizer é este edifício foi o edifício de formação de professores mais importante da Primeira República. Isso aí... Sim, não tenho dúvida. Isso não tem dúvida. Não é? Isso é inegável. Não, e com todos os princípios da higiene escolar, ele foi construído aqui num alto.
Nós temos de imaginar, hoje onde estamos, quer dizer, o edifício sem mais nada à volta, não é? E, portanto, ele tinha... Já agora, há uma outra coisa que eu não sei se vocês já apanharam alguma coisa ou não, e que é uma coisa interessante, que é a questão da Quinta do Marrocos. Sim, sim. Há aqui uma ligação que eu ainda não consegui estabelecer e que também é curiosa. O Sidónio Pais é Marrocos da mãe. Atenção, que fala-se da Quinta de Marrocos, não é? É do Marrocos, e Marrocos é uma terra no norte. E o Sidónio Pais tem uma ligação a essa família. Pois, isto era uma família proprietária desta grande quinta. Sim. Nós temos aqui as escrituras, tenho aqui no arquivo, as escrituras ainda manuscritas, um documento muito bonito. Mas o terreno era propriedade privada, não é? Não sei, confesso que é uma questão de investigar essa família. Sei que depois o Estado acabou por ficar com teve de expropriar. Existiam aqui algumas pessoas que viviam aqui nos casebres e tiveram de expropriar, mas confesso que não sei. Sei que este foi um território escolhido. A escola implantou-se aqui porque ficava fora da cidade de Lisboa, ficava numa zona rural e, portanto, a circulação de ar, o ar era mais sadio, não é? À luz dos princípios da higiene escolar, e por isso é que a escola tem um ar de sanatório, com muitas janelas, para que houvesse uma boa exposição solar, para que houvesse uma boa circulação do ar. E, portanto, até do ponto de vista arquitetónico e do usufruto dos espaços, esta escola foi construída de acordo com os mais modernos princípios da higiene da época, portanto, até aí era inovadora. Otília, não preciso levantar a mão, pode interromper. É assim, o que me contaram foi a Isabel Veiga e também o Antas de Barros, é que, se calhar estou dizendo disparate, é que é Quinta de Marrocos, porque o senhor que vivia naquela casa apalaçada era cônsul de Marrocos, não sei se é assim, se não, e que ele fez uma doação à Câmara com uma cláusula que naquele espaço só se poderiam construir equipamentos culturais, e é por isso que aquele espaço tem tantas escolas. Eu não li, portanto isto é cultura oral, mas lembro-me muito bem de ter ouvido a Isabel Alçada e também o Antas de Barros também disse qualquer coisa neste domínio. Pode perfeitamente ser, porque nessa altura, durante a Primeira República, houve muitas doações de particulares para fins educativos. Portanto, é a explosão das diferentes associações que existem, e é a década do nascimento de muitas escolas do ensino primário. Benfica, por exemplo, tinha aqui várias, só este território aqui de Benfica, mas muita gente da cidade de Lisboa, os liceus que vão nascendo, as escolas primárias, as escolas do magistério que vão povoando o território nacional, a continental e ilhas. Portanto, é bem possível que isso tenha acontecido. Sendo certo que, por exemplo, o Sport Lisboa em Benfica, que teve aqui o seu campo de jogos, manteve, onde está hoje a escola Quinta de Marrocos, manteve esse campo de futebol, mas sempre autorizado pela Escola Normal Primária de Lisboa, a antiga Escola Normal Primária de Lisboa. Portanto, arrendou esse terreno para poder jogar aqui, durante ainda umas décadas. Portanto, por exemplo, desculpa, aquilo que aconteceu, que agora fecharam, temos agora porteiros, durante muito tempo, a Amália Barrios tentou isso e a Câmara não deixava, porque os terrenos são património da Câmara. Sim, e eram transitáveis. Durante exatamente. muito tempo eles não tinham qualquer tipo de barreira, não é? Exatamente. Aliás, a Atalho foi-se para as jovens, para muitas das jovens era um terror, e eu estou a medir bem as palavras, era um terror subir as ladeiras ou descer as ladeiras, especialmente à noite, ou durante o inverno a partir das 5 da tarde já era de noite, porque muitas vezes elas eram acossadas por homens, porque este terreno muitas vezes tinha searas, e portanto tinha pouca visibilidade, e as meninas, eu estou-me a lembrar aqui de alguns testemunhos de antigas alunas que diziam que era muito perigoso,
porque como era terreno aberto, não havia qualquer tipo de controle, nem qualquer tipo de cancela, que depois este terreno acabou por ser morado quando da degradação do edifício. Portanto, o edifício depois teve, na década de 80, entre 70 e 80, 75, 80 e poucos, foi completamente vandalizado. Até a escadaria de madeira arrancaram, muitos azulejos, e porque a escola tem, o Paulo sabe bem do que eu estou a falar, esta escola também tem um património azulejar muito importante, muitos foram arrancados, portanto fez um trabalho de recuperação e de requalificação de paredes e portas, janelas e espaços interiores, que foi muito importante. No tempo do Antas de Barros, se não me estou a enganar, existe até um vídeo da reconstrução da escola, com o Antas de Barros. Primeiro foi a Conceição Pinto e depois foi o Antas de Barros. Sim, na transição, exatamente. E eu estou-me a lembrar de um vídeo em que se vê o Antas de Barros com as mãos à ilharga, junto aos caterpillars e ao material aí de construção, a supervisionar as obras. E foi um trabalho muito importante, salvaguardou-se o que se pôde, com muitos erros. É normal, estávamos numa época em que a preservação e o respeito histórico pelos edifícios não estava, diria eu, na moda, e portanto só mais tarde é que isso voltou a estar na baila, e foram colegas como o Rui, António Melo e outros que tentaram, e nós que aqui estamos no ativo agora, temos essa obrigação de levar por diante esta tarefa, não é? É o que me parece. Já agora sobre a questão pedagógica e como o campus também pode ser uma ilustração do campo pedagógico. Aquele edifício de trás, que é a escola, foi feito segundo um modelo sueco da altura e não tinha qualquer divisória. Portanto, as crianças, um bocadinho, vocês hoje ouvem falar da Escola da Ponte, mas aquele edifício, portanto, são os anexos, temos o da frente, dois da frente, e depois temos o de trás. O de trás foi feito segundo o modelo sueco e, portanto, não tinha nenhuma divisória, os professores estavam em espaços e os alunos movimentavam-se consoante queriam. Muito, muito rapidamente, assim que quiseram fechar o edifício, mas fechar as salas, fazer salas, mas se vocês virem bem, as salas são todas em material precário, porque foi feito num modelo pedagógico bastante avançado para a época. Tila, está-se a referir aqui a edifícios? Aquele onde está, não sei se ainda está a Associação de Estudantes. Ok, está bem, sim, isso é posterior. A Associação e o SAS também. Sim, ok. Estas são histórias que eu ouvi, por exemplo, a Isaura Abreu, a Isabel Corte Real. Eu ainda estive na escola com todas estas pessoas que foram do magistério, o Moreirinhas também. Foram as duas únicas pessoas que não foram saneadas no 25 de Abril na escola, foi a Isabel Corte Real e o Moreirinhas Pinheiro. E a Isaura também. A Isaura era professora de primeiro ciclo e fazia as práticas pedagógicas. E a Isaura era considerada uma professora exemplar, portanto era muito, muito boa a ensinar a ler e a escrever, a Isaura Abreu, e ela conhecia muito bem as histórias da pedagogia, dos movimentos, e a escola de trás, portanto a escola de trás que hoje ainda é a Associação de Estudantes, portanto era uma escola aberta, organizada, com um modelo pedagógico muito interessante. Sim. Obrigado, Otília. Nada. Podem sempre interromper. Nós também já estamos, praticamente, vamos terminar. Diz Rui. A agronomia é inaugurada em 10. Portanto, já é feita, ainda é feita no tempo da monarquia. Ok. Então ainda conta como... Ainda conta como monarquia. A não ser que tenha sido inaugurada no dia 6 de outubro. Pois. Mas já foi feita antes, portanto não conta. Sim. É projetada antes. Sim. Não. Sim, desculpa, Rui, força. É só uma pequena informação, não sei até que ponto é que está divulgada. Nós ainda temos uns caixotes com azulejos, não sabemos de onde é que são, que estavam na António Arroio. A nossa colega Susana Barros é que sabia da existência desses azulejos de António Arroio, que tinha ido para lá quando foi a altura das obras da ESE, para serem recuperados. Nunca foram recuperados.
Quando eu lá estive, quando fiz parte do Conselho Geral da António Rui, falei nisso ao Presidente da Escola. A Susana também entrou em ação e conseguimos descobrir lá os azulejos na António Rui, que estavam lá arquivados, digamos assim, e regressaram à nossa escola. Nunca ninguém fez nada daqueles azulejos, mas não sabemos concretamente onde é que os azulejos são. Há alguma zona que foi demolida, onde é que eles estão? São azulejos azuis e brancos, semelhantes da entrada da ESE, mas não fazemos a mínima ideia de onde é que eles estejam, qual será a localização deles. Temos de pesquisar. Isso está no P2, no domínio das artes visuais, estão lá uns caixotes, a Susana Barros sabe desses caixotes. Agora que temos as artes, podemos começar a fazer teses, dissertações acerca disso, não é? É muito interessante. Portanto, colegas das artes já sabem, já saem daqui com ideias. Maria João, temos de terminar, não é? Não, sim, daqui a Sim, bocadinho, mas sim, gostaria pronto, de dizer que esta conversa que está a acontecer e que está a acabar, mas acho que é mesmo um testemunho de como o edifício e a sua área exterior, não é? É algo que une todas as áreas da escola, não é? E todos os estudos que se fazem na escola, não é? Porque falámos aqui, começámos pela museologia, não é? Mas claro que passámos pelas artes, por muitas artes. Pela língua? Pela didática das ciências, pela didática da matemática, pela pedagogia, pela formação de docentes, pela didática da leitura e da escrita. Penso que temos aqui algo que nos une, que é a identidade, não é? Como o Nuno tem feito por divulgar, por preservar, e acho que o Rui, eu senti sempre que o Rui era a pessoa que também corporizava essas ligações, não é? De alma mater. Sim, o que eu sentia era, eu tive muitos testemunhos não diretos, o Rui nem sabe disto, estou-lhe a dizer agora, mas em que eu sugeria aos estudantes, não é, que fossem tirar tempo ao Rui, mas que em determinados temas, neste caso até eram do Ecoescolas, não é? Sobre a energia na escola, o consumo de energia, etc. E eles vinham com uma nova imagem da escola. Depois da conversa com o Rui, não é? Faziam maquetes, faziam vídeos, a mostrar algo que tinham descoberto da escola, não é? Que realmente, pelo viver cotidiano, não tinham, não é? E portanto acho que o Rui ligou isto tudo e acho que esta conversa que hoje aconteceu aqui com estas ligações todas tem a ver com a presença do Nuno, claro, mas com a presença do Rui. E uma coisa também que eu, pronto, e aqui já é muito as áreas que me são queridas, há aqui, sem dúvida, e o Rui começou também por dizer isso, há aqui uma tensão, não é? Entre a parte do conforto, não é? Que tem que existir para existir a ensino-aprendizagem, não é? E a parte da preservação, não é? Pronto, e acho que aí também é uma área de investimento que deve ser feito, não é? Porque muitas vezes para conseguir o conforto se sacrifica a parte da preservação e acho que também ainda temos muito que investir na ligação entre o espaço interior e o espaço exterior da ESE, não é? Ou seja, considerarmos o património em conjunto, não é? E o património da escola também é a qualidade do ar ou a poluição sonora ou não sonora que existe, as espécies que os últimos projetos ecoescolas têm tanto investido, as espécies vegetais que temos, mas também temos outras, e por isso parece-me que há aqui algo que incontornável, não é? Que não devíamos mesmo largar nem deixar passar. Eu ia pedir autorização
ao Nuno, que é anfitrião, para partilhar aqui um pequenino vídeo, pode ser? Com certeza, claro que sim. É assim, Rui, é no fundo de quem não pode estar aqui que mandou umas fotos, está bem? Prepara-te, Rui. Ok. Espera, desculpem. Desculpem, não pode ser assim. Ai, como é que eu saio disto? Sim, está a gravar, olha. Não se está a ouvir, peço perdão, vou voltar. Nós estamos apenas a ver um... Apenas a ver, não é? Não Sim, estamos a ver mas nada, estamos a Não, ver uma pasta Estamos a ver a tua. pasta. uma pasta com, exato, Eu com sei. fotografias. Pois. Ok. Então vou lá tentar. Maria João, desculpa, deves Sim. sair da partilha, abres primeiro o Como é que eu fecheiro. saio? Mas eu queria sair da partilha, novo compartilhamento. Não, mas ainda estás a partilhar. Ainda estou a partilhar, então como é que eu saio? Eu interrompi Isso. o Já saí. compartilhamento. Eu interrompi agora. Então, obrigada, E agora, obrigada. abres a janela, mas depois tens que otimizar o som para o vídeo, está bem? Nessa janelinha quando se abre o compartilhamento. Sim, eu estou a compartilhar som e compartilhar Pronto, tela, que é para poder. Vamos lá ver agora. Não está a dar a música. Não. Está. Tá. Ok. Muito obrigado por essa apresentação. Mas se me puderem enviar, eu agradecia. É claro, é a oferta da casa, não há problema. Aí, obrigado também, Maria João. Ficou muito bonito aqui o arranjo. Eu acho que nós podemos terminar, mas já estamos além do nosso tempo. Acho que fica, enfim, outros assuntos, outras histórias da história da escola também ficariam por contar, vão ficar por contar, ainda bem, enquanto tivermos muita coisa para contar,
é sinal que arranjaremos sempre tempo para contar. E foi um gosto, obviamente, estar aqui, ainda que à distância, não é? Compartilhar aqui com o Rui algumas das histórias em torno do património da nossa escola. Portanto, um grande abraço para ti, Rui. E muito obrigado ao CIET pelo convite. Foi um prazer também estar aqui convosco. Beijinhos, Rui. Também estarei por aí mais perto. E espero continuar sempre esta ligação à escola. Claro que sim. Escola, presencial. Muito obrigado. Fica bem, Rui. Um abraço, Rui. Um abraço muito grande. Um abraço, Rui. Obrigada, Fica Rui. bem. Adeus. Até à próxima. Tchau. Boa tarde. Vai pensando que no museu, pá, uma equipa de aposentados para puxarem por um museu. Desde que não sejam os aposentados da moita, tudo bem. Adeus, boa tarde. Deus, Obrigado. boa tarde. Adeus.